Olá, meus queridos amigos, queridas amigas, irmãos e irmãs em Cristo. É o nosso Caminhando Juntos que está chegando até você. E nosso encontro semanal nesse espaço aqui na Rádio Cristo para Todos e também nos nossos canais no YouTube e no Facebook, na página no Facebook. Estamos nos encontrando mais uma vez para meditarmos, refletirmos, dialogarmos sobre a Palavra de Deus. E hoje eu trago para vocês as palavras de Lucas, capítulo 12, 22 a 34, palavras sobre as quais muitos de nós meditamos recentemente em nossos cultos, em nossos encontros nos templos, em nossas reuniões. Também quem acompanha os devocionários certamente deve ter lido e refletido sobre essas palavras. E sobre essas palavras nós queremos refletir com o lema Juntos sob os cuidados de Deus. Juntos sob os cuidados de Deus. E eu quero ler para você então, da versão Nova Almeida, essas palavras de Lucas capítulo 12, 22 a 34. Jesus diz assim: as preocupações. Esse tema não é o tema inspirado, não é o título inspirado, esse aqui é um título colocado pelos editores da Bíblia. E esse texto também aparece em Mateus 6, 25 a 34. Talvez você esteja mais habituado a ouvir essas palavras de Jesus, segundo o relato de Mateus, mas hoje queremos deixar que Deus fale conosco através do evangelista Lucas. Só por esse título a gente já percebe a grande importância dessas palavras e dessa reflexão que eu quero deixar com você. As preocupações. O quanto a gente se preocupa, o quanto a gente tem se preocupado, o quanto as preocupações têm trazido dificuldades, né? Cabelos brancos, insônia, ansiedade, angústia, enfim, uma série de dificuldades que provém das preocupações. E Jesus, ele já sabia que nós, seres humanos, somos preocupados. E por isso ele deixou essas palavras tão bonitas que nós queremos compartilhar com você. Diz o nosso mestre: a seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que é vez de comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Então veja bem, Jesus já começa tocando em dois pontos assim que ocupam muito a nossa mente e que nos trazem grandes preocupações. O que vamos comer e o que vamos vestir. São coisas que nos preocupam muito. É a nossa luta pela sobrevivência, a luta pela manutenção da nossa família, a luta pela manutenção da nossa casa. Né? E aí Jesus já começa dizendo, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Veja, Jesus já começa estabelecendo prioridades. Né? A vida vale mais do que os alimentos e o corpo vale mais do que as roupas. Vale mais do que as vestimentas. Aí Jesus então começa a ser extremamente didático, pedagógico no seu ensino. Ele diz: observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Poderíamos dizer, observem os pássaros, observem as aves. Elas não plantam, elas não colhem, elas não estocam alimentos. Você não vai ver uma ave estocando alimentos. Né? Contudo, diz Jesus, Deus a sustenta. Você não vai ver uma ave solta na natureza morrendo de fome. Uma ave só vai morrer de fome se o ser humano, ou se alguém prendê-la. Né? Se alguém colocar uma limitação para ela, se alguém a colocar numa jaula, numa gaiola, aí sim ela corre o risco de morrer de fome. Mas na natureza, ela não vai morrer de fome. E aqui diz Jesus, Deus a sustenta. O sustento que as aves têm vem de Deus. Deus faz a natureza produzir. Né? Deus faz com que o alimento esteja
à disposição das aves. E aí Jesus continua dizendo: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Essa é uma pergunta retórica muito interessante. O que é um côvado? Segundo os estudiosos da Bíblia, um côvado é essa medida, né, da ponta do dedo até o cotovelo. Talvez 2 palmos e pouco, né? Então, um côvado é uma medida do mundo bíblico e que dá talvez aí 40 ou 50 centímetros, né? E Jesus diz então: quem de vocês que a partir das suas preocupações vai poder fazer com que a sua vida dure 40 ou 50 centímetros a mais, ou dure um pouquinho a mais? Lógico que é uma pergunta retórica. Ninguém de nós consegue, né? Nenhum ser humano consegue, se preocupando ou não, consegue aumentar o curso da sua vida. E aí Jesus então diz: portanto, vem uma palavra conclusiva, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, aqui se referindo à comida, ao que nós vamos comer e ao que nós vamos nos vestir, por que se preocupam com as outras? Se a gente não consegue sequer resolver as coisas pequenas, as mínimas, as básicas, por que é que a gente vai ficar se preocupando com as grandes coisas que a gente jamais vai conseguir resolver, que a gente jamais vai conseguir solucionar? E Jesus continua agora, ilustrando o que ele está falando. Observem como crescem os lírios, agora as plantas no campo. Eles não trabalham nem fiam. Você jamais vai ver um lírio trabalhando, plantando, colhendo, ou fiando, tecendo, fazendo roupas, fazendo vestes para si mesmos. E Jesus diz: eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. É possível que Salomão tenha sido o rei mais luxuoso, o rei mais pomposo da história do Antigo Testamento. Tinha centenas, possivelmente em torno de 1000 mulheres. Era um rei que constantemente estava em negociação com os outros reis, com os outros reinos. E à medida em que ele ia fazendo essas transações comerciais internacionais, ele se tornava cada vez mais famoso, cada vez mais luxuoso. E nesses pactos, nessas transações comerciais que ele fazia com outros reis, é que ele ia recebendo mulheres, né? Por isso que ele tinha em torno de 1000 mulheres. Então imagina o luxo que cercava o dia a dia de Salomão. No templo, aliás, no palácio, melhor dizendo, e quando ele estava se relacionando com as autoridades do mundo conhecido daquela época. Então, era um rei muito envolvido com o luxo, com o que de melhor havia naquela época. Mas Jesus diz: olha, esses lírios do campo que não fiam, que não tecem, eles estão vestidos de uma forma muito mais luxuosa, muito mais gloriosa, essa é a palavra, do que o Salomão. Nem Salomão, diz Jesus, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aí novamente Jesus conclui dizendo: ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Se Deus cuida do lírio do campo, que não fia, que não tece, e ele é muito mais glorioso do que o próprio Salomão, né? O rei mais glorioso do Antigo Testamento. Se Deus cuida assim do lírio, quanto mais ele vai fazer por você? E olha que palavra de Jesus: homem, ou por vocês, homens de pequena fé. Por que Jesus nos chama de homens de pequena fé? Porque é óbvio que Deus nos criou, é óbvio que Deus cuida de nós, é óbvio que Deus não vai deixar faltar aquilo que nós precisamos, aqui se referindo à comida e as vestes, ao alimento e as vestes, mas nós mesmo assim nos preocupamos, como se amanhã pudesse faltar, depois de amanhã pudesse faltar,
ou em qualquer momento pudesse faltar o alimento e as vestes em nossas vidas. E quando nós nos preocupamos, é porque está faltando fé de Jesus, está faltando fé no Deus que é o Deus provedor, o Deus que provê o que nós precisamos para o nosso dia a dia. Aí Jesus continua dizendo, portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber. Não fiquem preocupados com isso. Aqui tem uma palavra direta de Jesus. Portanto, não fiquem se preocupando, perguntando o que vocês vão comer ou o que vocês vão beber. Não fiquem preocupados por isso. E agora olha a palavra de Jesus. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Então, esse negócio de ficar se preocupando com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, isso de Jesus não é coisa de filhos e filhas de Deus. Isso é coisa de gentios. O que são os gentios? Os gentios eram aqueles que não eram do povo de Deus. Aqueles que acreditavam em ídolos, que acreditavam em deuses produzidos pela mente humana, aqueles que acreditavam em criaturas e não no Criador. O que define os gentios é que eles tinham como objeto da sua fé não o Deus verdadeiro, não o Deus Criador, mas criaturas que eles imaginavam que eles que eram as suas divindades. Por exemplo, os egípcios, os romanos, os gregos, né? Tinha um panteão de divindades, mas todas essas divindades imaginadas, criadas pela mente humana, e que, em última análise, todas elas eram criaturas ou criações da mente humana. Então, Jesus diz, quem fica se preocupando com o que vai comer, com o que vai vestir, enfim, com a sua vida, são os gentios, e não os filhos e filhas de Deus. Mas, diz Jesus para nós agora, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Interessante que lá em Mateus, quando Jesus nos ensina a orar, um pouco antes do contexto ali do Pai Nosso, Jesus diz que quando nós ainda nem pedimos as coisas, Deus já sabe de tudo que nós precisamos e Ele já está providenciando. Ele providencia todas as coisas. Por isso, quando Lutero fala no Pai Nosso, especialmente a explicação sobre aquela petição, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Lutero enfatiza muito o receber com gratidão. Porque, na verdade, nós já nem estamos pedindo, porque Deus sabe que a gente precisa e Ele concede. E quando a gente diz o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós estamos dizendo, ensina-nos a receber o pão de cada dia com gratidão. Ensina-nos a receber o pão que o Senhor já providenciou, o Senhor está nos dando com gratidão. E aqui Jesus também diz, o Pai de vocês sabe que vocês precisam dessas coisas. Aí aquela palavra mais linda desse texto, versículo 31, nós estamos lendo Lucas 12, busquem antes de tudo o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Lá em Mateus, Jesus diz, portanto, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então veja, aqui Jesus estabelece de vez as prioridades em nossa vida. As prioridades não são essas coisas terrenas, materiais, passageiras, momentâneas, mas as prioridades são as coisas do reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou aqui, busquem antes de tudo o reino de Deus. E o reino de Deus é o próprio Cristo. Né? Porque quando Jesus veio ao mundo, ele disse que o reino de Deus chegou até nós. O próprio João Batista, que foi o precursor de Jesus, quando ele fala de Jesus, ele fala que o reino de Deus tem chegado. Né? Em Isaías, quando é anunciado sobre a vinda de João Batista, também se refere à vinda do reino de Deus. João Batista vem aqui, é o precursor daquele que traz o reino de Deus para nós. Então, quando diz aqui, buscai antes de tudo o seu reino, busque em Jesus, busque em Cristo. E tudo o que Ele fez, tudo o que Ele significa, tudo o que Ele oferece na sua palavra, tudo o que Ele oferece na Santa Ceia, no batismo, tudo o que Ele oferece nos meios da graça.
E projetem a vida de vocês não para o aqui, o agora, para essa realidade que nós vivemos, mas projetem a sua vida para a eternidade. Projetem a sua vida para o além, né? Para o reino eterno de Deus. Projetem sua vida para o céu. E aí ele continua dizendo: não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Olha que palavra bonita. Deus nos chama de pequenino rebanho. Poderíamos dizer rebanho frágil, rebanho que não consegue defender-se, que não consegue suster-se, que não consegue manter-se, que não consegue cuidar de si próprio. É um pequeno rebanho que nesse mundo está exposto a muitas provações, a muitas ameaças, a muitos perigos. Mas diz aqui, ó, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. O Pai de Deus se agradou em dar o seu reino. E esse seu reino Deus dá para mim, dá para você por meio de Jesus. Porque Jesus é o reino de Deus vindo até nós. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Por meio de Jesus, Deus agradou-se em dar para nós que somos o seu pequenino rebanho, o seu reino. E aí, uma palavra de Jesus muito interessante. Ele diz: vendam os seus bens e deem esmola. Façam vocês mesmos bolsas que não desgastam, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Por quê? Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Então agora Jesus diz assim, volte seus olhos para o semelhante, volte os seus olhos para o próximo. Não se apegue aos seus bens, não idolatre os seus bens, não seja avarento, mas vendam os seus bens, deem esmola, ajudem as pessoas. Não que Jesus esteja pregando salvação por obras aqui. Veja, essas boas ações não são para merecer o reino de Deus. Porque o reino de Deus já nos foi dado, né? Jesus diz, o Pai agradou-se em dar-vos o seu reino. Agora que o seu reino já nos foi dado, como consequência, consequência natural de ter sido alcançado pelo reino de Deus, agora essa deve ser a nossa prática, de olhar para as pessoas e ajudá-las, né? E Jesus fala, inclusive, de esmola, que há pessoas que questionam, né, a prática de dar esmolas. Há quem diga que a gente devia ter ações mais concretas que ajudem as pessoas a ter a sua a independência, ou as pessoas poderem cuidar de si próprias, né? Mas é importante para as pessoas que elas recebam ajudas em situações específicas. E para quem eventualmente não tem comida, dar-se comida, porque é Deus que vai estar sustentando essa pessoa, então, por meio de mim, por meio de você, ou por meio de quem der essa esmola. E, por fim, Jesus, então, coloca essa palavra assim, para a gente ter bolsas que não desgastam, tesouros inesgotáveis no céu, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Ou seja, aqui neste mundo, tudo está sujeito ao mal. Aqui tudo pode ser corroído, tudo pode ser destruído. Hoje nós temos um patrimônio, amanhã podemos não ter mais. Hoje nós temos saúde, amanhã podemos não ter mais. Hoje nós temos amigos, amanhã podemos não ter mais. Hoje nós temos prestígio, amanhã podemos não ter mais. Hoje nós temos fama, amanhã podemos não ter mais. Aqui tudo sofre a ação do tempo. Aqui tudo sofre a ação do mal. Lá, no reino de Deus, nos céus, nada sofre a ação do tempo e não existe o mal. Lá nós vamos ter um tesouro eterno. Lá nós vamos ter uma vida eterna. Ou conforme diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, nós vamos ter uma coroa imarcessível, sem mácula, né? Incorruptível. Imarcessível, sem mácula e incorruptível. Essas três palavras Pedro usa para se referir a esse tesouro que Deus tem no céu, que é nada mais e nada menos do que a vida eterna preparada para nós que cremos em Jesus. E aí a conclusão, porque onde estiver
o tesouro de vocês, aí estará o seu coração. Ou seja, se o nosso tesouro são os bens materiais, então o nosso coração está nos bens materiais e nós estamos sendo idólatras. Estamos pecando contra o primeiro mandamento que diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Agora, se o nosso coração estiver voltado e apegado em Jesus, então Jesus é o nosso ídolo, Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso Salvador. Portanto, queridos irmãos, o grande desafio aqui para nós é, a partir da palavra de Deus, voltar os nossos olhos para Jesus e permitir que o Espírito Santo nos fortaleça na fé em Jesus e nos capacite em Jesus, então, a nos desapegarmos das coisas dessa vida e nos apegarmos àquilo que de fato tem valor e valor eterno. Não que nós não devamos trabalhar, claro que sim. Não que nós não devamos ser bons mordomos, bons administradores, claro que precisamos ser. Mas nós precisamos estabelecer prioridades. As coisas aqui neste mundo têm um determinado valor. Sim, tem valor. São importantes. Mas existe algo muito mais valioso do que tudo isso, que é Jesus, que é o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e aquilo que esse Deus quer nos oferecer. Já nessa vida, mas sobretudo na eternidade. Por isso, queridos irmãos, juntos sob os cuidados de Deus. Que nós caminhamos juntos como povo de Deus, como igreja, mas sabendo que Deus cuida de nós. Muito mais do que Ele cuida das aves, e muito mais do que Ele cuida das plantas. Ele cuida de nós, homens e mulheres de pequena fé, porque, conforme diz o versículo aqui no nosso texto, porque Deus se agradou em nos dar o seu reino. Versículo 32. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Deus se agradou em dar para nós o seu reino. Confiemos nisso e caminhemos junto com alegria, com paz, com esperança, fazendo sempre o melhor pelo reino de Deus. E o reino de Deus ao nosso redor são pessoas que nós podemos alcançar com o nosso testemunho, podemos alcançar com as nossas ações, para que elas também sejam beneficiadas pelo nosso bondoso Deus, como nós o somos. Um forte abraço, Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.